Ele construiu um ídolo de ouro que quase destruiu uma nação inteira. Rebelou-se contra o próprio irmão, o homem escolhido pelo próprio Deus. E mesmo assim, tornou-se o primeiro sumo sacerdote de Israel. E seu legado aponta diretamente para Jesus Cristo. Esta é a história de Arão, o homem que todos conhecem como o ajudante de Moisés, mas cuja vida foi muito mais complexa, mais cheia de falhas e mais significativa do que a maioria imagina. Poucos sabem que Arão era, na verdade, o irmão mais velho, 3 anos mais velho que Moisés. Então, como o irmão mais velho acabou na sombra do mais novo. Tudo começou no Egito, durante o período mais sombrio da escravidão de Israel. Arão era o filho do meio entre 3 irmãos, posicionado entre sua determinada irmã Miriam e seu talentoso irmão mais novo Moisés. A figura central do livro do Êxodo, o homem que conduziu inúmeros israelitas para fora da escravidão e da opressão. Faz sentido que ele tenha desenvolvido uma qualidade admirável, ser cooperativo e conciliador, mas também o lado negativo dessa característica, uma hesitação constante e falta de firmeza nas decisões. O livro do Êxodo, nas escrituras hebraicas, nos conta que Arão era filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi, e nasceu 3 anos antes de seu irmão Moisés. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 20, lemos que Anrão casou-se com Joquebede, que era irmã de seu pai, e ela deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu até os 137 anos. Em Êxodo capítulo 7, versículo 7, descobrimos que Moisés tinha 80 anos, enquanto Arão tinha 83, quando os dois se apresentaram diante do faraó para entregar sua mensagem. A história de Arão começa com seu nascimento, que ocorreu enquanto o povo de Israel vivia como escravo no Egito. No entanto, parece que seu nascimento aconteceu antes do terrível decreto do governante egípcio. Em Êxodo capítulo 1, versículo 22, o faraó ordenou a todo o povo que cada menino recém-nascido fosse lançado ao rio, enquanto as meninas podiam viver. Quando Moisés nasceu, Miriam já se mostrava uma jovem extremamente esperta. Em Êxodo capítulo 2, versículos de 4 a 8, lemos que sua irmã ficou à distância, observando o que aconteceria com ele. A filha do faraó foi ao rio para se banhar, enquanto suas servas caminhavam ao lado da água. Quando viu o cesto entre os juncos, mandou que uma de suas criadas o pegasse. Ao abrir o cesto, encontrou o bebê chorando. Seu coração se encheu de compaixão, e ela reconheceu de imediato que se tratava de uma criança hebreia. Nesse momento, a irmã do bebê se aproximou da princesa e perguntou se deveria chamar uma mulher hebreia para cuidar e amamentar a criança. A princesa concordou e disse para ela ir. A jovem correu e trouxe a própria mãe do bebê. Por causa dessas circunstâncias, Arão cresceu desde cedo entre um irmão mais novo destinado à grandeza e uma irmã mais velha, corajosa e decidida, que também se tornaria uma figura de destaque. Mais tarde, seu irmão Moisés teve de fugir do Egito após cometer um crime grave. Arão tornou-se adulto, casou-se com Eliseba e teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ao longo de toda a narrativa do Êxodo, Arão atuou como ajudante e apoiador de Moisés. Ele recebeu a responsabilidade de falar em nome de Moisés sempre que era necessário exigir a libertação dos israelitas diante do faraó. Durante esse período, Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, que era sacerdote na terra de Midian. Moisés levou os animais para longe, até as partes mais remotas do deserto, e chegou ao Horebe, conhecido como o Monte de Deus. Ali, um mensageiro do Senhor apareceu a Moisés no meio de chamas que ardiam em uma sarça. Moisés viu algo extraordinário. A sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ele decidiu se aproximar para entender por que aquele arbusto pegava fogo e não era destruído.
Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para investigar, Deus falou com ele do meio da sarça em chamas, chamando-o 2 vezes pelo nome. Moisés respondeu dizendo que estava ali. Deus ordenou que ele não se aproximasse mais e que tirasse as sandálias, pois o lugar onde estava era santo. Deus então se identificou como o mesmo Deus dos antepassados de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar diretamente para Deus. O Senhor explicou que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito. Deus declarou que ouvira os clamores angustiados causados pelos opressores que os escravizavam e que estava profundamente comovido com a dor deles. Por isso, anunciou que desceria para libertá-los do domínio egípcio e os levaria a uma terra boa e ampla, rica e próspera, onde viviam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Deus então deu a Moisés sua missão, ir até o faraó e libertar o povo de Israel do território egípcio. Moisés questionou a Deus, perguntando por que ele seria capaz de fazer algo tão grandioso como libertar os israelitas. Deus o tranquilizou, dizendo que sua presença o acompanharia e que a prova de que fora realmente enviado por Deus seria o retorno do povo a esse mesmo monte para adorá-lo. Moisés então fez outra pergunta a Deus, querendo saber o que deveria dizer, caso os israelitas perguntassem o nome do Deus que o enviou. Deus respondeu a Moisés, declarando que seu nome era simplesmente Eu sou o que sou. Moisés foi instruído a dizer aos israelitas que aquele chamado Eu sou o havia enviado. Deus ainda orientou Moisés a informar ao povo que o Senhor, o Deus dos antepassados deles, Abraão, Isaque e Jacó, o havia enviado. Deus proclamou que esse seria o seu nome para sempre, o nome pelo qual seria lembrado por todas as gerações. Moisés recebeu a ordem de reunir os líderes de Israel e contar-lhes que o Senhor havia aparecido a ele com uma mensagem, que Deus estava observando tudo o que lhes acontecia no Egito e que havia feito uma promessa de tirá-los daquela situação miserável e levá-los para uma terra cheia de fartura e prosperidade. Depois disso, Moisés e os anciãos deveriam se apresentar ao rei do Egito e dizer que o Senhor, o Deus do povo hebreu, havia se encontrado com eles. Eles pediriam permissão para viajar durante 3 dias pelo deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. No entanto, Deus revelou que já sabia que o rei do Egito não os deixaria partir, a menos que fosse forçado por uma grande demonstração de poder. Por isso, Deus declarou sua intenção de usar seu grande poder contra os egípcios, realizando feitos extraordinários e milagrosos entre eles. Somente depois de presenciar esses sinais, o faraó permitiria que o povo partisse. Além disso, Deus prometeu fazer com que os egípcios olhassem com favor para os israelitas, garantindo que, ao deixarem o país, eles levariam muitos bens e não sairiam de mãos vazias. Em Êxodo capítulo 4, versículos de 1 a 29, Moisés expressou uma preocupação, perguntando o que faria se o povo não confiasse nele ou não acreditasse em suas palavras, dizendo que o Senhor nunca havia aparecido a ele. O Senhor respondeu perguntando o que Moisés tinha nas mãos. Moisés disse que era um cajado. Deus ordenou que o jogasse no chão. Quando Moisés soltou o cajado, ele se transformou numa serpente e Moisés fugiu assustado. O Senhor então mandou que estendesse a mão e segurasse a serpente pela cauda. Moisés obedeceu, e ao agarrar a serpente, ela voltou a ser um cajado em sua mão. O Senhor explicou que esse milagre serviria para convencer o povo de que ele realmente havia aparecido a Moisés. Depois, Deus deu outra instrução. Disse a Moisés para colocar a mão dentro de suas roupas. Moisés fez isso, e ao retirá-la, sua pele estava doente, coberta de lepra, branca como a neve.
Deus mandou que ele colocasse a mão de volta dentro das roupas. Moisés obedeceu e, ao tirá-la novamente, sua pele havia voltado ao normal, igual ao restante do corpo. O Senhor explicou que, se o povo não acreditasse no primeiro sinal, talvez acreditasse no segundo. Mas se mesmo assim não acreditassem, Moisés deveria pegar água do rio Nilo e derramá-la no chão seco. A água se transformaria em sangue sobre a terra. Moisés então suplicou ao Senhor, pedindo perdão. Ele confessou que nunca teve habilidade para falar bem, nem antes nem depois de Deus ter começado a falar com ele. Descreveu-se como alguém com dificuldades para se expressar. O Senhor o confrontou, perguntando quem criou a boca humana, quem decide se alguém pode ouvir ou falar, quem determina se uma pessoa pode ver ou não. O Senhor afirmou que ele mesmo era o responsável por todas essas coisas e ordenou que Moisés seguisse em frente. Deus prometeu ajudar Moisés a falar e lhe ensinaria exatamente o que dizer. Mesmo assim, Moisés continuou relutante e implorou que Deus enviasse outra pessoa para essa missão. Essa resposta provocou a ira do Senhor contra Moisés e Deus mencionou seu irmão Arão, da tribo de Levi. Deus confirmou que Arão tinha uma ótima capacidade de falar. Além disso, Arão já estava a caminho para encontrar Moisés e ficaria muito feliz ao vê-lo. Moisés deveria falar com Arão e transmitir-lhe as palavras a serem ditas. Deus prometeu ajudar os dois a se expressarem e os orientaria sobre o que fazer. Arão falaria ao povo como representante de Moisés, sendo sua voz, enquanto Moisés agiria como porta-voz de Deus para Arão. Moisés também foi instruído a levar consigo o cajado para realizar os sinais milagrosos. Após esse encontro, Moisés voltou ao seu sogro Jetro e pediu permissão para retornar ao Egito e ver se seus parentes ainda estavam vivos. Jetro deu sua bênção e desejou-lhe boa viagem. Anteriormente, o Senhor já havia dito a Moisés, ainda em Midian, que ele poderia voltar ao Egito em segurança, pois todos os que queriam matá-lo haviam morrido. Moisés reuniu sua esposa e filhos, colocou-os num jumento e começou a viagem de volta ao Egito, levando o cajado que Deus lhe havia dado. O Senhor lembrou a Moisés que, ao chegar ao Egito, ele deveria realizar todos os sinais diante do faraó, os mesmos que Deus lhe permitira fazer. No entanto, Deus endureceria o coração do faraó para que ele recusasse libertar o povo. Moisés teria de entregar essa mensagem ao faraó da parte do Senhor. Deus declarou que Israel era como seu filho primogênito, e ele exigia que o faraó libertasse esse filho para adorá-lo. Como o faraó recusaria, Deus tiraria a vida do filho primogênito do próprio faraó. Durante a viagem, num lugar onde pararam para descansar, o Senhor confrontou Moisés com a intenção de tirar-lhe a vida. No entanto, Zípora rapidamente pegou uma pedra afiada, removeu o prepúcio do filho e o tocou nos pés de Moisés. Ela declarou que Moisés era um marido marcado pelo sangue. Após essa ação, o Senhor recuou e poupou a vida de Moisés. Quando ela falou de um marido marcado pelo sangue, estava se referindo ao ritual da circuncisão. O Senhor deu instruções a Arão para que fosse ao deserto encontrar Moisés. Arão obedeceu e encontrou Moisés no Monte Sagrado, saudando-o com um beijo afetuoso. Moisés então contou a Arão todas as mensagens que o Senhor lhe havia confiado, junto com os sinais milagrosos que Deus ordenara que ele realizasse. Juntos, Moisés e Arão reuniram todos os líderes da comunidade israelita. Em Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2, o Senhor explicou a Moisés que o havia estabelecido como uma figura semelhante a Deus diante do faraó, e que Arão serviria como seu profeta. Moisés receberia os mandamentos de Deus, e Arão comunicaria ao faraó a exigência de libertar o povo de Israel de seu território.
Em Êxodo capítulo 16, versículo 9, Moisés ordenou a Arão que anunciasse a toda a Assembleia de Israel que se aproximassem do Senhor, pois ele havia ouvido suas queixas. Durante os acontecimentos das pragas, Arão permaneceu em um papel de apoio a Moisés, enfrentando tanto as críticas do povo quanto o consolo encontrado na oração, além de certas honras no Monte Sinai. Êxodo capítulo 7, versículo 18, descreve como os peixes do rio morreriam, a água teria um odor terrível e os egípcios ficariam enojados só de pensar em bebê-la. Em Êxodo capítulo 8, versículo 5, o Senhor instruiu Moisés a mandar que Arão estendesse a mão com o cajado sobre todos os rios, canais e lagoas, para fazer surgirem rãs por toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 16, versículo 2, registra que toda a comunidade de Israel se queixou contra Moisés e Arão no deserto. Em Êxodo capítulo 16, versículo 22, eles se prostraram e questionaram Deus, perguntando se o Deus que governa todos os espíritos vivos puniria uma comunidade inteira por causa da culpa de uma só pessoa. Êxodo capítulo 19, versículo 24, traz a ordem do Senhor para que Moisés descesse e depois voltasse com Arão ao monte. No entanto, os sacerdotes e o povo comum não podiam se aproximar da presença do Senhor, ou seriam punidos com morte. Em Êxodo capítulo 24, versículo 1, Moisés recebeu o convite para subir ao encontro do Senhor, levando Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, embora todos devessem adorá-lo à distância. Juntos subiram ao monte. Apenas uma vez o nome de Arão é mencionado antes do de Moisés. E somente 2 vezes Deus falou com Arão sem a intermediação de Moisés. Números capítulo 3, versículo 1, apresenta os registros da família de Arão e Moisés desde o tempo em que Deus falava com Moisés no Monte Sinai. Números capítulo 18, versículo 20, contém a declaração do Senhor a Arão de que ele, seus filhos e toda a sua linhagem seriam responsáveis por qualquer erro ligado ao santuário sagrado, e que Arão e seus filhos responderiam por qualquer falha em seus deveres sacerdotais. Deus também instruiu Arão a reunir seus parentes da tribo de Levi, sua tribo ancestral, para que se unissem a ele e o auxiliassem enquanto ele e seus filhos ministravam diante do tabernáculo do testemunho. Esses levitas cuidariam de tudo o que Arão precisasse e de todas as tarefas relacionadas ao tabernáculo. Contudo, eles estavam proibidos de se aproximar dos objetos sagrados ou do altar, pois isso traria morte tanto a eles quanto a Arão. Eles trabalhariam ao lado de Arão e cuidariam de todas as responsabilidades do tabernáculo da congregação, mas nenhuma pessoa não autorizada poderia se aproximar. Arão deveria cumprir os deveres sagrados do santuário e do altar, para evitar que a ira de Deus caísse sobre os israelitas. Deus declarou que havia escolhido pessoalmente os levitas do meio do povo de Israel. Eles foram entregues a Arão como um presente do Senhor, designados para servir no tabernáculo da congregação. Assim, Arão e seus filhos foram incumbidos de exercer todas as funções sacerdotais, cuidando de tudo no altar e dentro do véu sagrado, servindo conforme sua designação. Deus afirmou que o sacerdócio havia sido dado a Arão como um presente de serviço, e qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse enfrentaria a morte. O Senhor também informou a Arão que ele havia sido encarregado das ofertas especiais, incluindo todos os dons sagrados trazidos pelos israelitas. Esses presentes foram dados a Arão e seus filhos como sua porção permanente, conforme um decreto eterno. Dos itens mais sagrados que eram retirados do fogo, Arão receberia sua parte. Toda oferta trazida a Deus, incluindo ofertas de cereal, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa, seria considerada santíssima para Arão e seus filhos.
Esses alimentos deveriam ser consumidos na área mais sagrada, e apenas os homens podiam comê-los. Esse alimento devia ser tratado como santo. Além disso, Arão receberia as ofertas especiais e todas as ofertas movidas apresentadas pelos israelitas. Essas porções eram dadas a Arão, seus filhos e filhas, como uma provisão permanente. Qualquer membro da família que estivesse cerimonialmente puro poderia consumir essas ofertas. As melhores porções do azeite, o melhor do vinho novo e do grão e os primeiros frutos oferecidos ao Senhor pertenciam todos a Arão. Tudo o que as pessoas trouxessem como primeiros frutos da terra para o Senhor passaria a ser propriedade dele. Qualquer pessoa cerimonialmente pura em sua casa podia comer. Tudo em Israel que fosse completamente consagrado a Deus pertencia a Arão. Todo primogênito, seja humano ou animal, que fosse dedicado ao Senhor, seria dele. Contudo, os primogênitos humanos precisavam ser resgatados, assim como os primogênitos de animais impuros. O preço de resgate para uma criança de 1 mês de idade era de 5 moedas de prata, conforme o padrão do santuário, 20 geras por ciclo. Mas os primogênitos de bois, ovelhas ou cabras não podiam ser resgatados, pois eram sagrados. Seu sangue deveria ser aspergido sobre o altar e sua gordura queimada como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. A carne, no entanto, pertencia a Arão, assim como o peito e a coxa direita das ofertas movidas eram dele por direito. Todas as ofertas sagradas especiais que os israelitas apresentavam ao Senhor foram dadas a Arão, seus filhos e suas filhas, como direito permanente para sempre. Isso representava uma aliança inquebrável de sal diante do Senhor, ligando Deus a Arão e seus descendentes para todo sempre. O Senhor então disse a Arão que ele não receberia nenhuma terra como herança entre os israelitas, nem possuiria território algum entre eles. O próprio Deus seria a porção e herança de Arão entre o povo de Israel. No entanto, Arão agiu por conta própria, sem Moisés, em 2 ocasiões, e ambas resultaram em grande fracasso. A primeira aconteceu quando Arão foi deixado no comando enquanto Moisés subia ao monte. Conforme registrado em Êxodo, capítulo 24, versículo 14, Moisés instruiu os anciãos a permanecerem ali, até que ele e Josué retornassem. Ele informou que Arão e Hur ficariam com eles, e qualquer pessoa com um problema poderia procurar esses dois para ajuda. Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 25, descreve o que aconteceu em seguida. Quando o povo percebeu que Moisés estava demorando para descer do monte, procuraram Arão e exigiram que ele criasse deuses para guiá-los. Reclamaram que Moisés, o homem que os havia tirado do Egito, tinha desaparecido e ninguém sabia o que lhe acontecera. Arão mandou que retirassem os brincos de ouro usados por suas esposas, filhos e filhas e os trouxessem a ele. O povo obedeceu e reuniu todos os brincos de ouro, entregando-os a Arão. Ele aceitou o ouro, usou ferramentas para moldá-lo e fez uma estátua em forma de bezerro. O povo então proclamou que aquele era o Deus que os havia libertado do Egito. Quando Arão viu a reação deles, construiu um altar diante do ídolo. Arão anunciou que no dia seguinte haveria uma festa em honra ao Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo, apresentou holocaustos e ofertas de paz no altar. Depois, comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor falou com Moisés, ordenando que descesse imediatamente, pois o povo que ele havia tirado do Egito havia se corrompido. Eles se desviaram rapidamente do caminho que Deus lhes havia ordenado seguir. Construíram um ídolo em forma de bezerro, prostraram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e declararam que aquele era o Deus que os libertou do Egito. O Senhor disse a Moisés que observou aquele povo e viu que eram teimosos e rebeldes.
Deus ordenou que Moisés se afastasse para que sua ira consumisse o povo e os destruísse completamente, prometendo depois formar uma grande nação a partir de Moisés. Moisés, então, suplicou ao Senhor seu Deus, perguntando por que a ira divina ardia tão intensamente contra o povo que o próprio Deus havia libertado do Egito com poder e força extraordinários. Moisés questionou o que os egípcios diriam se soubessem dessa destruição. Eles diriam que Deus tirou os israelitas do Egito apenas para matá-los nos montes e apagá-los da existência. Moisés implorou que Deus se afastasse dessa ira intensa e mudasse de ideia sobre trazer calamidade ao seu povo. Ele lembrou a Deus de Abraão, Isaque e Israel, os servos aos quais Deus havia jurado, prometendo multiplicar seus descendentes como as estrelas do céu e dar-lhes a terra prometida como herança eterna. Em resposta a esse clamor, o Senhor mudou de ideia e não executou a destruição que havia ameaçado contra o povo. Moisés, então, desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra que continham o testemunho. As tábuas estavam escritas na frente e no verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e as palavras nelas gravadas foram escritas pela própria mão de Deus. Quando Josué ouviu o barulho vindo do acampamento, disse a Moisés que parecia o som de uma batalha. Moisés discordou, explicando que não era som de vitória nem de derrota, mas sim de gente cantando. Assim que Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro de ouro e o povo dançando ao redor dele, sua fúria explodiu. Ele lançou as tábuas no chão e as quebrou ao pé do monte. Depois, pegou o bezerro que o povo havia feito, lançou-o no fogo e o reduziu a pó fino. Espalhou esse pó na água e forçou os israelitas a bebê-la. Moisés confrontou Arão, perguntando o que o povo lhe havia feito para que os levasse a um pecado tão grave. Arão implorou a Moisés que não deixasse sua ira se acender contra ele. Arão lembrou a Moisés que ele sabia como o povo era inclinado ao mal. Eles o procuraram, exigindo que ele fizesse deuses para guiá-los, reclamando que Moisés, o líder que os tirou do Egito, havia desaparecido e ninguém sabia o que lhe acontecera. Arão alegou que apenas pediu a quem tivesse ouro que o entregasse. Eles deram o ouro, ele lançou no fogo, e de alguma forma o bezerro surgiu dali. Moisés percebeu que o povo havia perdido totalmente o controle, porque Arão falhou em manter a ordem, trazendo vergonha sobre eles diante de seus inimigos. Arão provocou a fúria do Senhor com suas ações, e somente a intercessão de seu irmão o salvou da destruição. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 20, confirma isso, afirmando que o Senhor estava extremamente furioso com Arão e queria destruí-lo, mas Moisés orou por ele naquele momento. O segundo grande fracasso aconteceu quando Arão se juntou a uma rebelião familiar imprudente contra Moisés, argumentando que tanto ele quanto Miriam mereciam maior reconhecimento como instrumentos da comunicação divina. Números, capítulo 12, registra como Miriam e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele havia tomado como esposa. Eles questionaram se o Senhor falava apenas por meio de Moisés, ressaltando que Deus também havia falado por meio deles. O Senhor ouviu essas queixas. A Escritura observa que Moisés era um homem extremamente humilde, mais modesto que qualquer outra pessoa viva na época. Sem aviso, o Senhor convocou Moisés, Arão e Miriam, ordenando que os 3 se apresentassem na tenda da congregação. Os 3 irmãos obedeceram e se aproximaram. O Senhor desceu numa coluna de nuvem e se posicionou na entrada da tenda, chamando então Arão e Miriam para se aproximarem. Deus falou, instruindo-os a ouvirem com atenção. Se houvesse algum profeta entre eles, o Senhor se revelaria por meio de visões e falaria através de sonhos. No entanto, a relação com Moisés era totalmente diferente, pois ele permanecia fiel em toda a casa de Deus.
O Senhor falava com Moisés diretamente, face a face, com clareza e não por enigmas. Moisés até mesmo via a forma do Senhor. Deus perguntou por que eles não temeram falar contra seu servo Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra eles antes de ele se retirar. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam foi subitamente atingida por lepra. Sua pele ficou completamente branca como a neve. Arão olhou para sua irmã e viu que ela estava doente. Arão imediatamente apelou a Moisés, suplicando que ele não mantivesse esse pecado contra eles, reconhecendo que haviam agido de forma insensata e cometido um grave erro. Ele implorou que Miriam não fosse deixada como um bebê morto, cujo corpo começa a se decompor ao nascer. Moisés clamou desesperadamente ao Senhor, suplicando que restaurasse a saúde dela. O Senhor respondeu a Moisés, explicando que se o pai dela tivesse cuspido em seu rosto como sinal de vergonha, ela teria de suportar essa humilhação por 7 dias. Portanto, deveria ser isolada fora do acampamento por 7 dias e depois poderia ser recebida de volta. Miriam permaneceu afastada do acampamento durante todo esse período e os israelitas adiaram a jornada até que ela pudesse retornar. Depois disso, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Miriam foi evidentemente a principal instigadora dessa rebelião, e a referência a Zípora como mulher cuxita sugere certa tensão entre as cunhadas como um fator contribuinte. Como acontece com pessoas sem firmeza interior, Arão foi facilmente influenciado e acabou assumindo uma posição firme em uma causa errada. Foi típico de Arão deixar-se levar pela raiva impulsiva de outra pessoa, perdendo no fim sua própria oportunidade de entrar em Canaã. Toda a comunidade israelita chegou finalmente ao deserto de Zin no primeiro mês e se estabeleceram em Cádiz. Foi ali que Miriam faleceu e foi sepultada. A congregação enfrentou uma escassez de água, o que levou o povo a se unir contra Moisés e Arão. Eles discutiram com Moisés, expressando suas queixas em voz alta. Desejavam ter morrido com seus parentes que haviam perecido diante do Senhor. Acusaram Moisés e Arão de terem conduzido a Assembleia do Senhor até aquele deserto árido, onde pessoas e animais morreriam. Reclamaram de terem sido tirados do Egito apenas para acabar em um lugar terrível, sem cereais, figos, uvas, romãs e nem mesmo água para beber. Moisés e Arão se afastaram da multidão irritada e foram até a entrada da tenda da congregação, onde se prostraram com o rosto em terra. Nesse momento, a gloriosa presença do Senhor apareceu diante deles. O Senhor então deu instruções a Moisés, ordenando que ele pegasse o cajado e, junto com seu irmão Arão, reunisse toda a comunidade. Deveriam falar à rocha diante do povo, e ela jorraria água. Assim, providenciariam água para o povo e os animais beberem. Moisés pegou o cajado na presença do Senhor, exatamente como lhe havia sido ordenado. Moisés e Arão reuniram toda a assembleia diante da rocha, e Moisés os repreendeu severamente, chamando-os de rebeldes e perguntando se esperavam que ele fizesse sair água daquela rocha. Em seguida, levantou o braço e golpeou a rocha 2 vezes com o cajado. A água jorrou em grande abundância, saciando o povo e os animais. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão, declarando que por não terem confiado nele e por não o honrarem como santo diante dos israelitas, não lhes seria permitido conduzir o povo até a terra prometida. Esse local ficou conhecido como as águas de Meribá, porque ali os israelitas discutiram com o Senhor, e por meio desses eventos, Deus demonstrou sua santidade entre eles. Arão faleceu no Monte Hor, e sua morte foi marcada por 1 mês inteiro de luto nacional. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor.
O Senhor falou com Moisés e Arão no Monte Hor, que ficava próximo à fronteira do território de Edom. Deus anunciou que Arão em breve se reuniria aos seus antepassados, pois não entraria na terra prometida aos israelitas. Essa era a consequência da desobediência nas águas de Meribá. Moisés recebeu instruções para levar Arão e seu filho Eleazar até o cume do Monte Hor, retirar as vestes sacerdotais de Arão e vesti-las em Eleazar. Arão então morreria ali na montanha e se juntaria aos seus antepassados. Moisés fez exatamente como o Senhor havia ordenado. Os três subiram o Monte Hor diante dos olhos de toda a comunidade. Moisés retirou as vestes sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar. Arão morreu ali, no alto da montanha. Moisés e Eleazar então desceram juntos do monte. Quando toda a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todas as famílias de Israel choraram por ele durante 30 dias completos. Em relação ao papel de Arão como sacerdote, as Escrituras como um todo o retratam de forma favorável. O livro dos Salmos o descreve como pastor, sacerdote, alguém escolhido, santo e ungido por Deus. O Salmo 77, versículo 20, declara que Deus guiou seu povo como um rebanho, sob a liderança de Moisés e Arão. O Salmo 99, versículo 6, afirma que Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes de Deus, ao lado de Samuel, que também invocava o nome do Senhor. Quando clamavam a ele, o Senhor respondia às suas orações. O Salmo 105, versículo 26, confirma que Deus enviou Moisés como seu servo e Arão como o escolhido para essa missão. O Salmo 106, versículo 1, convida todos a louvar o Senhor, incentivando a gratidão, pois Ele é bom e seu amor fiel dura para sempre. O Salmo 133, versículo 2, compara a unidade ao precioso óleo da unção derramado sobre a cabeça, escorrendo pela barba de Arão e alcançando a gola de suas vestes. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, o papel sacerdotal de Arão serve como antecipação do supremo sumo sacerdote, Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, explica que Jesus precisou se tornar plenamente humano, como seus irmãos e irmãs, para servir como sumo sacerdote compassivo e fiel diante de Deus, oferecendo expiação pelos pecados da humanidade. Por ter sofrido e enfrentado tentações pessoalmente, ele é capaz de ajudar aqueles que passam por provações semelhantes. Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Lembra aos crentes que eles têm um sumo sacerdote extraordinário que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, e por isso devem manter firme sua fé. Esse sumo sacerdote compreende as fraquezas humanas, pois enfrentou toda forma de tentação, mas nunca pecou. Portanto, os crentes devem se aproximar com confiança do trono da graça de Deus, sabendo que receberão misericórdia e encontrarão graça para ajudá-los sempre que precisarem. Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 4, explica que todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado para representar o povo nas questões relacionadas a Deus, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados. Tal sacerdote pode ser paciente com os ignorantes e desviados, pois também enfrenta as mesmas limitações humanas. Por causa dessa fragilidade compartilhada, o sumo sacerdote deve apresentar ofertas não apenas pelos pecados do povo, mas também por suas próprias falhas. Ninguém pode assumir essa posição por conta própria, mas deve ser chamado por Deus, assim como Arão foi. Isso ilustra a honra e o propósito extraordinário aos quais Deus elevou esse homem. Deus não depende das capacidades humanas, mas sim ergue as pessoas acima de suas fraquezas por meio de sua graça generosa. Em Levítico, capítulo 10, versículo 10,
As responsabilidades do sacerdócio do Antigo Testamento são apresentadas com dimensões morais e instrutivas. Esse versículo ordena aos sacerdotes que distingam claramente entre o que é sagrado e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Quanto à função de ensino, o sacerdote era o guardião do conhecimento divino e oferecia orientação ao povo com base nessas verdades reveladas. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, registra que Moisés escreveu a lei e a entregou aos sacerdotes descendentes de Levi, que carregavam a arca da aliança de Deus, e também a todos os líderes de Israel. Malaquias capítulo 2, versículos de 4 a 7, contém a declaração de Deus de que esse mandamento confirmaria sua aliança com a tribo de Levi. O acordo de Deus com Levi prometia vida e paz. Deus concedeu essas bênçãos para que Levi demonstrasse reverência, e de fato ele mostrou profundo respeito e temor diante do nome do Senhor. De sua boca saía instrução verdadeira, e não se encontrava falsidade em sua fala. Ele vivia em harmonia e justiça com Deus e guiava muitos a se afastarem do pecado. Os lábios do sacerdote deveriam preservar a sabedoria e o entendimento, e as pessoas deveriam buscá-lo para aprender os caminhos de Deus, pois ele era o mensageiro do Senhor dos exércitos celestiais. Números, capítulo 25, versículos 12 e 13, contém a promessa de Deus de estabelecer sua aliança de paz. Essa aliança se estenderia ao sacerdote e a todos os seus descendentes, concedendo-lhes um sacerdócio eterno. Essa honra foi dada porque ele demonstrou zelo apaixonado por Deus e trouxe reconciliação ao povo de Israel. No entanto, a principal responsabilidade da vida sacerdotal estava indiscutivelmente focada em lidar com as falhas morais do povo, conduzindo-os, por meio do sistema sacrificial estabelecido, a um estado de aceitação, reconciliação e perdão diante de Deus. Levítico capítulo 1, versículo 3, especifica que se alguém quisesse apresentar uma oferta queimada ao Senhor, deveria trazer um animal macho sem defeito. Essa oferta deveria ser apresentada voluntariamente na entrada da tenda da congregação diante do Senhor. Levítico capítulo 1, versículo 4, explica que a pessoa deveria colocar a mão sobre a cabeça da oferta queimada e, através desse gesto, o sacrifício seria aceito em seu lugar, proporcionando reconciliação. Levítico capítulo 4, versículo 31, descreve como toda a gordura deveria ser removida, como se faz nas ofertas pacíficas. O sacerdote queimaria essa gordura sobre o altar, gerando um aroma agradável ao Senhor. Dessa forma, o sacerdote obteria perdão para o indivíduo e seu pecado seria apagado. O significado fundamental da expiação envolve a ideia de cobertura, mas não apenas esconder algo da vista. Trata-se de um pagamento que cobre uma dívida pendente, satisfazendo-a completamente e eliminando-a. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, pergunta que outro Deus existe que perdoa a iniquidade e esquece a rebelião do remanescente de seu povo. Esse Deus não guarda a ira para sempre, pois tem prazer em mostrar misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de seu povo e vencerá as tendências pecaminosas deles. Todos os seus pecados serão lançados nas profundezas do mar. O método pelo qual esse pagamento de cobertura funcionava envolvia carregar o pecado, significando que, segundo o plano de Deus, a culpa e suas consequências eram transferidas do culpado para um inocente, e o inocente sofria a morte que o culpado merecia. O ato do adorador colocar a mão sobre a cabeça do animal era um requisito essencial em cada sacrifício. Conforme o livro de Levítico se desenvolve, esse ritual representa a escolha de um substituto e a transferência da culpa pessoal do adorador para o animal substituto.
Levítico capítulo 3, versículo 2, instrui o adorador a colocar as mãos sobre a cabeça da oferta antes de sacrificá-la na entrada do tabernáculo, após o qual os sacerdotes descendentes de Arão aspergiriam o sangue ao redor do altar. Levítico capítulo 3, versículo 13, manda da mesma forma colocar as mãos sobre a cabeça do animal antes de matá-lo no tabernáculo, com os filhos de Arão aspergindo o sangue ao redor do altar. Levítico capítulo 4, versículo 4, exige que o novilho seja levado à entrada do tabernáculo diante do Senhor, colocando as mãos sobre sua cabeça antes de sacrificar o animal na presença do Senhor. Levítico capítulo 4, versículo 15, descreve como os líderes da comunidade devem colocar suas mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor. E depois, o animal deve ser sacrificado. Levítico capítulo 4, versículo 25, explica que o sacerdote recolheria um pouco do sangue da oferta pelo pecado com o dedo, aplicaria nos cantos salientes do altar da oferta queimada e derramaria o restante na base do altar. O ministério realizado pelos sacerdotes descendentes de Arão era absolutamente essencial nesses rituais. Esse era seu dever sagrado, e nenhuma pessoa não autorizada ousava interferir. Esse trabalho sacerdotal atingia seu ápice na cerimônia mais impressionante de todas, o dia da expiação anual, quando a misericórdia divina purificava todos os pecados, rebeliões e transgressões acumuladas durante o ano anterior. O sumo sacerdote desempenhava o papel central, primeiro levando o sangue do animal substituto ao lugar mais sagrado, onde era aspergido exatamente onde era mais necessário, diante de Deus e sobre toda a lei sagrada que havia sido quebrada. Levítico capítulo 16, versículos 11 a 17, descreve essa cerimônia em detalhes. Arão levava o novilho designado como sua oferta pelo pecado pessoal, fazia expiação por si e por sua família e sacrificava o novilho como oferta pelo seu próprio pecado. Em seguida, enchia um recipiente com brasas do altar diante do Senhor, junto com punhados de incenso finamente moído, e levava tudo para trás do véu sagrado. Ele colocava o incenso sobre o fogo diante do Senhor, de modo que a fumaça cobrisse o propiciatório acima do testemunho, protegendo-o da morte. Pegava um pouco do sangue do novilho e aspergia com o dedo no lado oriental do propiciatório, depois aspergia 7 vezes diante dele. Em seguida, sacrificava o bode designado como oferta pelo pecado de todo o povo, levava o sangue para trás do véu e realizava o mesmo ritual de aspersão feito com o sangue do novilho, aplicando-o sobre e diante do propiciatório. Por meio dessa cerimônia, ele purificava o lugar santo da contaminação causada pela impureza, pelas rebeliões e pelos pecados do povo de Israel. A mesma purificação era feita para o tabernáculo da congregação, que permanecia entre eles apesar de sua condição impura. Nenhuma outra pessoa podia entrar no tabernáculo da congregação desde o momento em que o sumo sacerdote entrava para fazer expiação até sair, tendo completado a expiação por si, sua casa e toda a comunidade de Israel. No entanto, o sacerdócio também tinha um propósito educativo, e o povo precisava testemunhar e compreender publicamente o que o sacerdote realizava em privado. Por isso, Deus estabeleceu a cerimônia envolvendo o bode expiatório, durante a qual Arão colocava as mãos sobre ele, recitava verbalmente todo o relato do pecado e simbolicamente transferia todos os pecados à cabeça do bode, enquanto todos observavam. Através desse ritual, o bode carregava sobre si todas as transgressões do povo. Levítico capítulo 16, versículos 20 a 22, descreve essa cerimônia.
Após completar a purificação do lugar santo, do tabernáculo da congregação e do altar, o sacerdote trazia o bode vivo. Arão colocava ambas as mãos sobre a cabeça do bode e declarava em voz alta todas as transgressões dos israelitas, incluindo rebeliões e todo tipo de pecado, transferindo simbolicamente para a cabeça do animal. O bode, então, era conduzido para o deserto, inabitado por um homem designado. O bode carregava sobre si todos os pecados do povo, enquanto era levado para uma região deserta, onde o homem o soltava. Isso representava o momento espiritual mais significativo de Arão, através do qual ele prenunciava alguém que sofreria pelos pecados de seu povo e assumiria a culpa de muitos outros. Essa figura futura se ofereceria a Deus como sacrifício perfeito e sem defeito pelo poder do Espírito Eterno, servindo como sacerdote e como única oferta pelo pecado eficaz para toda a eternidade. Isaías capítulo 53, versículo 8, descreve esse prometido. Ele foi preso e levado para longe, afastado do confinamento e do julgamento. Quem poderia imaginar o que se tornaria de seus descendentes? Ele foi separado do mundo dos vivos, e o castigo que recebeu foi pelos atos rebeldes do povo de Deus. Isaías, capítulo 53, versículo 12, continua essa profecia. Por isso Deus lhe concederá uma porção entre os poderosos, e ele repartirá as recompensas da vitória com os fortes. Essa honra vem porque ele entregou voluntariamente sua vida, permitiu ser contado entre criminosos e transgressores, carregou o peso da culpa de muitos e intercedeu pelos que haviam feito o mal. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, coloca uma questão impactante. Se os sacrifícios de animais tinham algum poder, quão maior é o poder purificador do sangue de Cristo? Ele se ofereceu a Deus como sacrifício perfeito, sem falhas ou imperfeições, pelo poder do Espírito Eterno. Seu sacrifício tem a capacidade de purificar a consciência humana, libertando-a de rituais vazios e práticas religiosas sem sentido, para que possam verdadeiramente servir ao Deus vivo e ativo.